Bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema é super importante para quem está na nuvem: frameworks de arquitetura. Porque, vamos combinar, né? Migrar para a nuvem é só o começo do jogo. Construir algo que seja realmente sólido, eficiente lá dentro, aí a história é outra. E sem um bom guia, um mapa, o risco de complicar tudo é bem alto. É exatamente esse o ponto, sabe? Os chamados Well-Architected Frameworks entram aí como esses guias. São, na verdade, um conjunto de boas práticas, recomendações dos grandes provedores, tipo AWS, Azure, Google Cloud, e até de plataformas mais específicas como o Databricks. Eles dão uma estrutura para a gente pensar e avaliar as decisões de arquitetura. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desvendar esses mapas, né? Ver quais são os pilares que eles têm em comum, onde cada um foca mais e, o mais importante, como usar esses princípios para construir aplicações na nuvem que sejam, de fato, mais seguras, eficientes, resilientes e, claro, que caibam no orçamento. Vamos começar pelos fundamentos. Como isso surgiu? Olha, a ideia central veio de uma necessidade mesmo, de padronizar um pouco as coisas e compartilhar o aprendizado. A nuvem dá muita flexibilidade, mas com isso vem muitas escolhas, né? Então, os frameworks ajudam a navegar essa complexidade toda. Mas assim, é super importante entender, são recomendações, sabe? Um ponto de partida para discussão, para melhoria contínua. Não são regras escritas em pedra. O contexto de cada aplicação é que manda. E o interessante é que, apesar de cada provedor ter o seu jeitinho, existe um núcleo comum bem forte entre eles. Se a gente pega a AWS e o Azure, por exemplo, 5 pilares são a base de tudo. O primeiro deles é a excelência operacional. Basicamente, é sobre como rodar as aplicações, monitorar a saúde delas, automatizar processos e aprender com os incidentes para melhorar sempre. Certo, manter a máquina azeitada, funcionando bem e sempre aprendendo. Mas é a proteção disso tudo. Da máquina, dos dados. Imagino que segurança seja um ponto-chave, né? Fundamental. Não tem como fugir. O pilar de segurança cobre justamente isso: proteger dados e sistemas. Aí entra a identidade, controle de acesso, proteger a infraestrutura, detectar ameaças. É a base da confiança, né? E logo colado nisso, vem a confiabilidade, que é basicamente garantir que a aplicação entregue o que promete e, muito importante, que ela consiga se recuperar rápido se alguma coisa falhar. A resiliência. Exato. Por isso que pensar em arquiteturas distribuídas, ter um bom plano de recuperação, tudo isso é vital aqui. Operação, segurança, confiabilidade. Parece um alicerce bem forte mesmo. E a questão do desempenho e dos custos, que muitas vezes andam de mãos dadas, imagino. Exatamente. O quarto pilar é a eficiência de performance. O foco aqui é usar os recursos de computação da melhor forma possível. É escolher os tipos e tamanhos certos de máquinas, otimizar armazenamento, redes, usar bem o que se tem. E diretamente ligado a isso, claro, vem a otimização de custos. É analisar, controlar os gastos, evitar desperdício, sabe? Pagar só pelo que se usa e realmente precisa. É aquele equilíbrio fino entre performance e custo. Faz todo sentido. Esses 5 pilares formam um quadro bem completo, realmente. Mas, olha só, eu notei que a AWS trouxe uma novidade recente, né? Deu uma expandida nessa base. Isso mesmo. A AWS adicionou um sexto pilar: sustentabilidade. É um direcionamento para pensar na eficiência energética, em minimizar o impacto ambiental das soluções que a gente roda na nuvem. É um reconhecimento, né, da importância cada vez maior dessa responsabilidade ambiental na área de tecnologia. Uma evolução bem significativa, sem dúvida. Agora, saindo um pouco desses provedores mais gerais, como é que plataformas mais especializadas, tipo Databricks, com aquele foco forte em dados IA, no Lakehouse, como eles adaptam esses conceitos? Então, o Databricks Well-Architected Framework pega essa base clássica que a gente falou e, digamos, a estende para a realidade específica do Lakehouse. Aquela arquitetura que tenta unir o melhor dos Data Lakes e Data Warehouse. Ele adiciona pilares bem focados nisso, como governança de dados IA e também interoperabilidade e usabilidade.
O foco é muito em gerenciar de forma unificada dados, analytics e IA. Governança de dados e IA, isso é um desafio enorme hoje em dia. Como é que eles endereçam isso na prática, com essa complexidade toda de dados? Eles apostam muito em ferramentas como o Unity Catálogo. A ideia é centralizar a descoberta de dados, o controle de acesso bem granular, a linhagem, que é saber de onde o dado veio, como ele foi transformado, e fazer tudo isso de forma unificada, mesmo que a empresa use múltiplas nuvens, sabe? E a interoperabilidade garante que diferentes ferramentas e usuários consigam trabalhar juntos na plataforma, sem atrito. Entendi. Faz sentido ter essa especialização para o mundo de dados. E o Google Cloud? Eles trazem alguma perspectiva diferente, além desses pilares que já vimos? O Google Cloud Architecture Framework cobre os pilares essenciais de forma bem parecida, na verdade. Mas eles colocam uma ênfase muito, muito forte em princípios de design. São como regras de ouro que devem guiar as decisões em todos os pilares. Não são pilares a mais, entende? É mais uma filosofia de como construir. Princípios de design? Isso parece interessante. Me dá uma ideia. Quais seriam os destaques aí? São vários, mas alguns bem marcantes são projetar para mudança, ou seja, já construir sabendo que a arquitetura vai evoluir. Documentar a arquitetura, que parece óbvio, mas é crucial para manter tudo funcionando. Também simplificar o design, muitas vezes usando serviços gerenciados para tirar a carga operacional das equipes, e desacoplar a arquitetura, separar os componentes para ter mais flexibilidade e resiliência. E usar a arquitetura sem estado, stateless, sempre que possível, porque isso ajuda muito na escalabilidade e na confiabilidade. Entendi. Quer dizer, não é só o que construir, mas como pensar na hora de construir. Então, resumindo a nossa conversa, temos os frameworks como guias essenciais, né? Uma base sólida ali nos 5 pilares clássicos: operação, segurança, confiabilidade, performance e custo, que a gente vê na AWS e Azure. A AWS ainda puxando a conversa para sustentabilidade. Aí o Databricks adapta tudo isso para o Lakehouse, adicionando governança de dados IA e interoperabilidade. E o Google Cloud reforçando esses princípios de bom design que valem para tudo. É por aí. Perfeito, exatamente isso. Acho que a mensagem-chave é: esses frameworks são ferramentas. Ferramentas de diálogo, de avaliação, de melhoria contínua. A escolha de qual usar ou como adaptar depende totalmente do contexto da sua carga de trabalho, das metas da organização. Não tem receita de bolo, mas é um excelente conjunto de ingredientes e técnicas para cozinhar bem na nuvem. E isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Se cada framework tem seus pontos fortes, suas ênfases, os pilares universais aqui, sustentabilidade ali, governança de dados acolá, princípios de design, como será que a combinação inteligente dessas diferentes visões poderia nos levar a criar arquiteturas na nuvem ainda mais completas, mais robustas e talvez até mais inovadoras no futuro? Fica aí a provocação para a gente pensar. Bom, com isso a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela conversa. E eu que agradeço. Até a próxima.